Olá, amigos, graças a Deus, eu sou o pastor Charles Rodrigues e eu venho aqui responder uma pergunta que está no Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 24. Por que Deus quis matar Moisés quando Deus mandou Moisés sair de onde ele estava e voltar para o Egito? Então nós vamos responder essa pergunta à luz da palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 24, diz: Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando-o aos pés de Moisés, e disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. Então a resposta já está aqui. Moisés, ele casou com uma mulher que era medianita, não é? E o povo medianita, você sabe que lá na frente iria perseguir o povo de Deus na época de Gideão. Essa mulher, ela era uma pagã, não era uma mulher convertida, uma mulher de Deus. E Moisés casou com ela quando fugiu do Egito por ter matado um egípcio. Agora, Moisés, depois dos 40 anos, tem um encontro com Deus e Deus manda Moisés voltar para o Egito para que então libertasse o povo dele. Só que Moisés tinha que cumprir com a tradição. Ele, como líder, teria que cumprir com a tradição de Abraão, Isaque e Jacó e circuncidar o filho. Então, Moisés estava dizendo para ela: olha, vamos cumprir com a lei do Senhor. E ela não quis cumprir com a lei. Até o dia em que veio a pressão de Deus, porque o chamado também traz uma grande responsabilidade. Deus nos chama com um propósito, mas para que sejamos bem-sucedidos nessa chamada e nesse propósito, temos que, independente da opinião de quem quer que seja, mesmo que aborrecendo pai, mãe, irmãos, mulher, sogra, filhos, temos que cumprir com a ordem de Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E Moisés recebe essa grande lição. Ele teria, independente da opinião dele, obedecer a Deus e cumprir com as leis. A lei ainda não tinha sido estabelecida, mas o propósito de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés conhecia muito bem. Então a briga foi por causa do filho, que ela não queria que fosse circuncidado. O prepúcio masculino, do órgão masculino, teria que ser cortado. A pressão foi tão grande que ela mesmo cortou, jogou nos pés de Moisés e disse: você para mim é um marido sanguinário. Espero ter respondido essa pergunta. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.